Mateus, capítulo 2. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe diz: Acaso não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, não condenareis os que inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles, e eis que estavam ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, para poderem acusar Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se no sábado ele cair numa cova, não há de lançar a mão dela e atirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã, como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselhos contra ele, para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-se muitos, e eles curou a todos, e advertiu que não o desse a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumeia, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mundo falava e via, e toda a multidão maravilhada dizia: É este, porventura, filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode agora entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa?
Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecador e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de vidro, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. Homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Ora, havendo o Espírito no mundo, saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí. Chegando, achará desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entretanto habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Se você gostou desse vídeo, curte e comente para que mais vidas sejam alcançadas. Leia a Bíblia, você daí e eu daqui. Amém?